Salve, rapaziada, react aí sobre o que disse Johan a respeito do trabalho de Pepa, o rebaixamento do Sport, e a aspas do título é a seguinte: até hoje eu me pergunto o que deu errado para o Sport ser rebaixado. Salve aí para Hugo Santos que ele mandou essa indicação de react. Vamos fazer aqui agora ao vivo e a cores. Like, inscrição, sino das notificações também, sem mais enrolações. Vambora, créditos pro canal, o gol, link aqui na descrição do vídeo. O Sport apresentou, na verdade, assim, um projeto muito bom. Quem me ligou na época até foi o próprio Pepa, porque ele contava comigo e a gente abraçou junto com o meu staff a ideia. A gente foi para lá porque estava se montando um elenco muito bom e se montou um elenco muito bom. O Sport planejou e tinha objetivos muito grandes, então a gente tinha essa perspectiva, mas dentro de campo acabou que as coisas não caminharam da forma que a gente imaginou. Na verdade, assim, a gente dentro do clube não conseguiu. Cara, no início da temporada a expectativa era essa, da maioria que acompanha o esporte e que torce pro clube. A gente olhava e falava, pô, temos um bom elenco aqui, pô, pra ser competitivo em todas as competições. Pra disputar ali forte uma Copa do Nordeste, pra disputar uma Série A na briga ali pra não cair. Só que as coisas não aconteceram no campo em momento algum. E eu sempre fui um grande crítico do futebol praticado do esporte em campo. Tinha as minhas ilusões com Sérgio Oliveira, com Atêncio, com Rivera, até com o próprio Johan eu achava que ele poderia até ajudar, poderia resgatar o futebol dele lá atrás da Chapecoense e tal, mas que acabou não vingando também, não jogou rigorosamente nada, infelizmente. Então assim, a ilusão, a expectativa do esporte hipotético, em momento nenhum, ela se concretizou no campo e na bola. O Sport nunca fez 2, 3 jogos convincentes em 2025 ali, até enquanto o Sport estava vivendo o campeonato, né? Eu não vou falar do Daniel Paulista aqui agora, porque ali o Sport já estava morto, infelizmente. Entender, identificar o porquê de ser um ano tão abaixo, tão ruim. A gente fazia bons jogos, a gente disputava, brigava, mas no final não ganhava. E, cara, se eu te falar que tinha alguma coisa que foi marcante de uma forma assim, foi por causa disso, não tinha, porque o clube dava estrutura, o clube nos deu estrutura, tinha um elenco qualificado, tinha um staff qualificado, tinha tudo para dar certo, salário em dia, não tinha nada do que faltava. Mas foi um ano onde a gente não consegue explicar por que não veio resultado nenhum. A gente não conseguiu alcançar resultado nenhum. E eu acredito que é um ano que até hoje eu estou buscando entender qual foi o nosso erro, aonde foi que a gente errou. Talvez pequenos erros acabaram levando, mas se você for perguntar qual foi o erro, eu não sei explicar, não sei falar. É um ano que machucou bastante, marcou a minha carreira de uma forma negativa e eu sei que vai ficar na história um dos piores anos do Campeonato Brasileiro, então é triste, mas também acontece, né? Bom, e aí voltando aqui ao que ele disse. Salários pagos em dia até outubro, né? Mas também naquela altura do campeonato. Ah, não pagou outubro, novembro. É também naquela altura do campeonato, né, irmão? Pagando em dia já não estavam agregando em pontuação pro esporte. Imagina não pagar. Então, a questão de salário, gente, foi o menor dos problemas. Porque salários foram pagos pelo menos até setembro. Tudo foi pago certinho. E o esporte poderia se transformar no Barcelona de Guardiola a partir de outubro. O Sport estaria rebaixado para a Série B, tá? Então, beleza. Passa a régua no salário. Aí já fica uma crítica mais direta para o grupo de jogadores. A gente colocou uma expectativa em jogadores, de certo modo, vindo de temporadas abaixo, acreditando na recuperação deles. Caso de Johan, jogadores pesados, com baixa intensidade física que a Série A exige. É o caso de Johan, o caso de Sérgio Oliveira, o caso de Atêncio, uma preguiça desgranhenta. Já falei Sérgio Oliveira? Acho que já, né? Até o próprio Rivera tem uma intensidade um pouco abaixo ali do que a Série A exige. Mas vai, não dá pra condenar muito ele. Vai, vamos passar nosso pano aqui pra Rivera. Mas
ter o Matheus Alexandre por 9 milhões de reais, gastar 15 milhões em Carlos Alberto, começar com um ataque com Lene Lobato, Carlos Alberto, Arthur Souza e só o Barleta que se salvava lá na frente, é muito pouco. O grupo era ridículo, o grupo era muito ruim, pô. Essa é aquela, com o tempo a gente foi claramente ali mostrando, passo a passo, rodada após rodada, que o elenco tinha seríssimas limitações. Agora, o Sport no pós-Copa do Mundo já com Mateuzinho, Derek Lacerda, Léo Pereira agregou em relação à intensidade, né, e tal, aí Lucas Lima no meio. Pô, já deu uma melhorada lá na frente. Lá atrás, aí chegou o Luan Cândido, deu uma melhorada também um pouco na lateral esquerda. Só que Hereda se lesionou, aí sai Hereda, fica Matheus Alexandre. Então, o elenco do Sport era limitado mesmo, era muito ruim. Só que, pra mim, como eu já falei, um dos vários motivos do Sport ter 17 pontos foi não ter um bom treinador no início da temporada. Enfim, vamos lá, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Não ter um bom treinador no início do ano fez com que alguns jogadores que eram para continuar aqui no grupo saíram. Os que eram para não chegar foram contratados por causa de Pepa. O trabalho dentro de campo não funcionava, não era nem só na Série A, no Pernambucano. O Sport jogava mal na maior parte do tempo no Pernambucano. A gente ganhou um Pernambucano contra o Retrô sendo humilhado na Ilha do Retiro. Ganhou nos pênaltis. Ainda bem que o filho de Laércio perdeu o pênalti. Então assim, o trabalho do treinador Pepa e do Inominável acabaram com o Sport, pô. Mesmo com esse elenco aí do início do ano, dava pra extrair mais. Dava pra extrair mais. Mas o trabalho de Pepa e do Inominável foram ridículos, pô. Você que estava fazendo parte do elenco ali e depois o presidente do esporte até chegou a falar e confessar que ele acha que houve um erro de planejamento na montagem do elenco. Mas você acha que as características dos jogadores que chegaram, porque foi muita gente contratada, né? O time mudou muito Uhum. e não sei exatamente se eles tiveram tanto critério assim em termos de características na montagem do elenco. Você acha que isso atrapalhou um pouco? Cara, não sei se foi isso. Talvez, se você pegar por nome, tinha muito jogador de qualidade em todas as posições. Jogadores com peso no cenário brasileiro, jogadores com peso vindo da Europa. Tinha um elenco por nome que não convém com o que a gente fez de pontuação no Campeonato Brasileiro. Talvez a gente pudesse. Mas eu digo assim, ó, eu vou montar o elenco, por exemplo, o Pepa começou como técnico, e isso a gente sabe que no futebol brasileiro acontece muito. Começa um técnico, depois vem outro com um modelo de jogo diferente. Mas você acha que no início do planejamento ali, não sei como é que foi apresentado o projeto de vocês, mas eles tinham uma ideia clara de como eles queriam jogar e se os jogadores que estavam chegando, você incluso, fazia parte desse planejamento do modelo de jogo para encaixar nisso tudo e as coisas andarem? Você acha que houve isso ou faltou isso? Ou ao longo da temporada, depois que o Pepa saiu e foi mudando o técnico, isso se perdeu? É bom pontuar uma coisa, né? Assim, as perguntas que estão sendo feitas para mim estão sendo excelentes. E Johan vai responder do ponto de vista dele, tá, gente? E é óbvio, ele tá pegando o ponto de vista dele como jogador que fez parte do grupo do pior esporte da história. E é lógico que ele não vai sair detonando o jogador. É óbvio que não, pô. São companheiros de equipe, de profissão. Então, pelo amor de Deus. Mas é lógico que a gente tem que trazer nossa perspectiva também. O próprio Yuri Romão, depois de um tempo, que nem dá pra levar tanto em consideração assim as palavras dele, porque ele já admitiu que não sabe nada de bola. O próprio Yuri Romão falou que errou na montagem do grupo de jogadores, no perfil de jogadores contratados lá no início da temporada. E aí depois, ele falou isso depois acho que de 6 meses por volta disso. E Johan não vai falar exatamente isso, né? Porque ele tava na parte. Johan é mais uma das peças que foram contratadas que não deveriam ser por característica para o que o Sport deveria entregar e proporcionar para uma Série A de um time que briga para não cair para a Série B. Mas enfim, porque é baixa intensidade, baixa pegada ali na marcação, um jogador que ganha pouquíssimos duelos no mano a mano. Infelizmente é a realidade, tá, Johan? Tenho nada contra você não, irmão. Desejo sucesso na sua carreira aí, show de bola. Mas aqui no Sport não jogou nada. Eu acho que, assim, eles incharam o grupo de qualidade. Agora, eu não sei se na forma de que eles queriam usar para jogar ou na forma que eles imaginaram, as coisas aconteceram. Porque, como eu te falei, tinha qualidade.
mas talvez era um time que tinha que ter mais posse de bola, mas chegou no campeonato, a gente teve que marcar mais do que jogar. E aí, por característica, não era um time que tinha tanta força de marcação e tinha mais força de qualidade para jogar. E aí acabou que as coisas não se conciliaram. Então, isso talvez sejam detalhes que no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais disputado do mundo, onde você, igual eu falei, a gente fazia bons jogos, mas acabava perdendo. Por quê? Porque todo mundo tem qualidade, todo mundo tem um elenco bom, e é todo jogo um jogo difícil. A gente falava isso entre a gente, mas talvez dentro de campo as coisas não andavam como a gente falava fora. E pode ser justamente por isso, por ter montado peças, pensando em jogar de uma forma, mas quando entrava dentro de campo para jogar, principalmente o Campeonato Brasileiro, a gente não conseguia colocar isso em prática e voltava, mudava a forma de jogar e daí não era preparado para tal forma. Talvez isso aconteceu. Gostei demais da resposta dele. Eu pensei que ele não ia dar uma resposta dessa forma. Gostei muito da resposta dele porque um dos motivos para o Sport ter 17 pontos no Campeonato Brasileiro foi esse, tá? Sem dúvidas nenhuma. Pensou em jogar de uma forma mais propositiva, por isso que se gastou também 60 milhões de reais no mercado, mas acabou que chegou a Série A, a realidade bateu na porta, o Sport tinha que saber jogar sem a bola, não conseguiu jogar sem a bola, não tinha um grande goleiro para fazer grandes defesas, a lateral direita muito fraca, não tínhamos um segundo volante de qualidade também em momento nenhum na temporada, passamos mais de um turno inteiro sem um segundo volante, desde a 12ª rodada, quando o Duqueiroz saiu, o Sport não tinha segundo volante. Então, assim, um empilhamento, são empilhamentos de erros, assim, muito amadores. E eu sei que o Johan não vai tocar nesse ponto, mas eu tenho que falar isso aqui agora. Porque, como é um vídeo mais completo para falar mais uma vez sobre o rebaixamento do Sport, um dos motivos para o Sport terminar com 17 pontos foi terminar 9 jogos com César Lucena como treinador do time. Ponto. Tinha que ser ressaltado isso. Se a gente tivesse um treinador, teria, nem que seja 18 pontos, a gente teria. Ele perdeu os 9 jogos seguidos, pô. Talvez não tenha levado em conta tanto o contexto competitivo que o clube ia se encaixar, né, e se pensou de uma forma, mas talvez tenha desconsiderado que era outro contexto. Era um contexto de Série A, onde os outros clubes iam ser mais fortes e provavelmente iam ter mais a posse de bola e iam propor mais o jogo, e o Sport ia ter que responder, né? Isso acontece com muitas equipes, por exemplo, o Santos e o Coritiba, né, que subiram da Série B para a Série A. Quando subiram, eles tinham aquele propósito com o trabalho do Mozart, por exemplo, recentemente no Coritiba. A torcida não gostava tanto, mas o time jogou de acordo com o que ele queria e cumpriu o objetivo. E no esporte, talvez eles tenham pensado uma coisa, mas não entenderam tanto o contexto competitivo que eles estavam inseridos. E esses jogadores que chegaram, chegou muita gente de nome de fora do país, né? Muitos portugueses, inclusive. Como é que foi a integração deles com o grupo e também o dia a dia deles para tentar mudar isso? Eu sei que algumas lesões atrapalharam eles também, mas como é que foi o dia a dia com eles? Cara, foi muito tranquila a adaptação, principalmente assim, vieram da Europa, mas a língua era uma forma fácil de comunicação, então ficou muito tranquilo essa adaptação. Eram pessoas extraordinárias, trabalhadores como todos nós, só que também sentiram um pouco, porque é muito diferente você jogar na Europa, onde talvez não tenha tantos jogos, tantas viagens, igual tinha aqui, porque a gente começou o ano já com as viagens para jogar tanto o Pernambucano quanto a Copa do Nordeste, já veio a Copa do Brasil, logo já começou o Brasileiro, então foi um ritmo muito grande, até por isso algumas lesões, tanto deles, mas também nossas. Eu acabei tendo um ano com algumas lesões que atrapalharam bastante, então acredito que isso tudo atrapalhou, mas são pessoas que chegaram, trabalharam, buscaram, junto com todo mundo, não tinha problema de vestiário, não tinha problema de vaidade, todo mundo buscando seu espaço, todo mundo queria jogar e isso é normal, mas são pessoas que chegaram e se adaptaram super bem ao Brasil, só que é difícil você falar que foi bom porque o resultado dentro de campo não aconteceu. Então marca muito e as pessoas de fora buscam sempre os erros, né? E acaba que é difícil a gente apontar um erro só. E eles chegavam. Bom, gostei da pergunta mais uma vez e a resposta também, de certo modo, ele não vai sair detonando o jogador. Surgiu informações lá atrás que Sérgio Oliveira e Lucas Lima
Sem informação que Lucas Lima tava. Era quase. O cara estava quase indo pra ver de fato, pô, dando um murro na cara do outro. Calma aí, pô. Vamos falar a realidade também. A galera exagera muito. Tava tendo briga no vestiário e confusão e dando murro. Cobrança é natural, pô. E até mesmo se fosse pra ver de fato, de certo modo, dava até pra se entender, porque a briga pela situação de merda que o Sport tava. Mas, pô, a galera já tava colocando uma parada que não existia, assim, exagerando muito o fato, tá? Mas enfim. E aí, voltando aqui, que o Johan falou nesse trechinho aqui da declaração dele sobre a questão da quantidade de viagens e a logística, né? Desgaste e tal, lesões, que isso atrapalhou um pouco também. E assim, lembrando aqui um pouco o que ele falou sobre os gringos, né? Ele não tem um porquê ter um grande apego com nenhum gringo, não, porra. Tipo, se ele critica um pouco ali Sérgio Oliveira, mas ele não ia falar isso, né? Porque é foda. Mas, tipo, porra, ele não vai falar isso, né? Ele não vai chegar na entrevista e falar, Sérgio Oliveira era perninha pra cacete. Ele não vai falar isso, né, velho? Até porque companheiro de profissão tal, de equipe foi nessa última temporada, então nem dá pra exigir que o Johan falasse isso, né? Então vamos seguir o baile. Eu ia puxar aqui um gancho, mas deixa pra lá. Porque assim, ele não tem nada a perder, né? Se ele sai detonando ou vai criticando ali, nem que fosse de forma suave, um Sérgio Oliveira, um Atêncio e tal, ele não tem que dar muita satisfação a Atêncio, não. Dane-se, meu amigo. Dane-se. Quem é Atêncio, pô? Atêncio voltou lá pra gente, não tá nem aqui no Brasil. Nunca mais vai jogar com o Johan, provavelmente. Assim como o Sérgio Oliveira, João Silva, mas beleza, vai, passa. Isso, de alguma forma, isso surpreendeu eles das viagens, da distância, né? Porque esse esporte de Recife vai ter que fazer viagens mais longas, mais vezes, mais constantemente. A galera do eixo não faz tantas viagens mais longas, mas o esporte, toda viagem do esporte praticamente é uma viagem longa. Isso surpreendeu eles de alguma forma? Eles comentavam alguma coisa a respeito? Sim, e principalmente na forma assim, porque eles falavam assim, a gente não consegue treinar. Porque acontece que a gente viaja e às vezes a gente volta de uma viagem que talvez a gente chega final do dia, então você perdeu um dia que era tipo até para recuperação, para descanso. No outro dia você recupera, no outro dia você já tá um dia antes do jogo, você acabou que não treinou. Então, tipo assim, talvez a gente precisasse treinar para entrosar todo mundo e teve que entrosar jogando, e aí eles sentiram muito isso. Eles falam assim: a gente não tem tempo de treinar, a gente não consegue fazer as coisas que a gente treina porque a gente não treina. E para eles isso é algo muito diferente, porque principalmente na Europa é muito treinado o que vai se fazer no jogo. E aqui acabava que era vídeo, conversa, ia para o campo, pouca coisa. Então, para eles, isso foi algo que eles viram de muita diferença, assim. Não tem pijama treine na Europa ainda, né? Acho que eles devem ter sentido, mas esse ponto que você trouxe é muito crucial, assim, né? Não teve treino para entrosar um time que é novo, com peças que chegaram de outras culturas, de outros contextos competitivos, e acabou que não. E outra coisa muito importante é o mental, né? No futebol, o mental é muito decisivo, e quando você começa a perder ali uma sequência grande, o teu mental vai por espaço. Eu acho que isso prejudicou muito a equipe, né? Principalmente na sequência já do início ali terrível do time no Campeonato Brasileiro. Quando a vitória não vem, as coisas começam a complicar e todo mundo começa a achar erro, defeito, e acabou que isso foi pesando muito. E como eu te falei, se a gente fosse apontar erro, não dá pra gente apontar, mas com certeza a parte psicológica foi algo que pesou muito, porque a gente entrava para os jogos e quando acontecia qualquer coisa que não estava dentro do planejado, a gente, talvez o nosso mental não tinha força para resistir e continuar fazendo o que a gente tinha planejado. E aí começava a desmoronar igual um quebra-cabeça que vai caindo e as coisas praticamente foram assim o ano inteiro, todos os jogos. Dificilmente você vê algum jogo que a gente conseguiu, acho que poucos jogos a gente empatou, dois jogos a gente ganhou, dois jogos no campeonato, foram jogos que a gente conseguiu manter do começo ao fim, mesmo oscilando no jogo, a estratégia. E isso eu acho que é muito importante. Bom, tá aí, realmente o mental foi um dos elementos do porquê o Sport terminou com 17 pontos. Aquele 2-2 contra o Santos e contra o São Paulo é surreal demais. E as viradas que a gente tomou. Eu nem acho que tá tanto na conta mais do mental aquelas viradas que a gente tomou pro Atlético Mineiro, pro Botafogo. Ali tá na conta do péssimo trabalho de César.
Mas pô, até porque ali não tinha mais o que perder, não, meu amigo. Ali o que já perdeu, acabou já a temporada. Mas enfim, é isso, gostei. Boa entrevista aí pra falar um pouco sobre esse recorte aí de Johan no esporte. E a temporada do esporte, no caso, né? Aquele abraço pra todos vocês. Tamo junto, tamo de volta aí mais tarde em vídeo. Valeu, gente.